Ah, o turismo, essa coisa linda que pode transformar tanto os viajantes quanto os lugares que a gente visita para melhor, né? O turismo une as pessoas, amplia a visão de mundo, ele gera empregos, enfim, promove várias transformações que podem ser muito positivas, tanto na gente quanto nos lugares que a gente vai. Mas nem sempre é assim. Isso porque o turismo também pode destruir o meio ambiente, fazer mal a animais, prejudicar os habitantes do destino, destruir patrimônio histórico, enfim. Também pode ter vários efeitos negativos. Quer saber como viajar de forma responsável e evitar esses efeitos negativos? Assista esse vídeo que eu vou compartilhar várias dicas que eu aprendi viajando muito e estudando também sobre o assunto. Ah, e se você ama viajar e quer ver os próximos vídeos aqui do canal, aproveita e se inscreve logo aí no sininho. Caso seja a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Luísa, eu sou jornalista, sou autora do blog de viagens Janelas Abertas. Nele eu falo sobre como a gente pode viajar de forma menos superficial e mais responsável. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre turismo sustentável, ou seja, como a gente pode viajar trazendo um impacto mais positivo do que negativo para os lugares que a gente visita. Eu acredito que esse é um assunto que é muito menos discutido do que deveria ser e que muita gente pensa que ele tem a ver só com o meio ambiente, mas na verdade vai muito além disso. É bem provável que você já tenha feito coisas que eram ruins para os lugares que você visitou, sem se dar conta. Mas não se preocupa que eu também já fiz muita coisa ruim sem perceber e praticamente todos os viajantes que eu conheço. A questão é a gente estar sempre aberto para refletir, aprender e se informar, né? Por isso eu vim trazer aqui um pouquinho de informação que eu acho que pode te ajudar. Mas o que significa exatamente essa história de turismo sustentável, né? Como eu já falei, esse conceito é mais amplo do que parece ser, tanto que às vezes eu falo, na verdade, em turismo responsável. De acordo com o Ministério do Turismo, turismo sustentável é uma atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes e as necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os aspectos culturais, a integridade dos ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro. Ou seja, assim como tudo na vida, né, você precisa ter sustentabilidade para que uma coisa não se esgote, né, que ela seja perene, que ela continue funcionando e trazendo benefícios para todos os envolvidos a longo prazo. E no turismo isso tem a ver com você levar em consideração que nem todo desenvolvimento é bom, né? Nem sempre você encher um destino com turistas vai ser uma coisa legal para aquele lugar. Depende da forma como isso é feito. Tem muitos destinos no Brasil e no mundo que estão sentindo já gravemente os efeitos negativos do turismo de massa. Vou colocar um link aqui sobre um post lá do blog que fala sobre esse tipo de problema que pode ser ocasionado pelo turismo. Mas o assunto hoje é como evitar esses problemas, né? Na verdade, assim, essa questão de evitar, né, de fazer um manejo sustentável do turismo, eu considero que parte principalmente na responsabilidade dos entes públicos, né, governamentais, que têm que desenvolver políticas públicas pensando nos impactos do turismo a longo prazo, né, e não só numa ideia de, tipo, vou trazer gente aqui para vir e gastar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, também é importante exigir que essa regulamentação, né, que seja desenvolvida, seja cumprida, né, e que as empresas privadas, em geral, tenham responsabilidade nas suas ações. As empresas do setor de turismo, elas devem se certificar não só que as atividades delas tenham o menor impacto negativo possível no lugar onde elas estão inseridas, né, mas que eles tragam realmente benefícios também para a população. Né. Não troque sua toalha todos os dias, né, evite gastar água demais, esses avisos assim, em quartos de hotel são muito comuns atualmente. Mas isso, na verdade, se você parar para pensar, é legal, é uma preocupação ambiental muito importante, mas também é algo que afeta o bolso deles, né? Eles também gastam dinheiro com água, né? Se você gastar muita água e eles tiverem que lavar muito frequentemente sua roupa de cama, suas toalhas, por exemplo. Não adianta de nada você pagar de ecológico, assim, com essas atitudes que são relativamente simples, e, por outro lado, você, sei lá, construir seu hotel numa área onde era proibido, né? Você colocar lixo, o lixo que vem do seu hotel, num lugar que também, enfim, né, não está sendo feito o descarte adequado desses resíduos, né? Ou então você ter práticas de mercado que prejudiquem a população local. Tá, mas dito isso, eu também acho que eu e você, né, como viajantes, temos que fazer escolhas sustentáveis quando a gente vai planejar as nossas viagens e durante as próprias viagens. Ok, agora vamos então às dicas de como colocar em prática esse tal de turismo sustentável na sua próxima viagem. Dica número 1, pesquise, 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 pesquise mais um pouco. Realmente é claro que existe gente de má fé em todo lugar do mundo, né? Mas eu acredito realmente que a maior parte das pessoas que está envolvida em algum tipo de atividade, enfim, estimulando ou financiando algum tipo de atividade que faz mal para o lugar, né? Seja um hotel que paga super mal os seus funcionários, ou uma agência turística que promove um passeio que prejudica os animais, enfim, diversas coisas que você pode estar fazendo de errado, geralmente você está fazendo sem perceber, né? Então, informação é a arma mais valiosa para alguém que quer fazer um turismo consciente, né? Se você não souber, não procurar saber quais são as práticas e os valores daquelas empresas ou serviços ou, enfim, prestadores de serviço que você está contratando, pode ser que você acabe realmente financiando ou estimulando alguma coisa que não é legal. Aí chegamos no segundo ponto, né, que é escolher empresas com práticas sustentáveis.
Além de você evitar, né, financiar algum passeio, alguma atração, enfim, alguma coisa que seja nociva ao meio ambiente ou às pessoas que moram naquele lugar que você está visitando, ou até de você evitar visitar um destino, né, que não seja, enfim, que seja já muito explorado pelo turismo de massa, né, que esteja sobrecarregado, enfim, que o meio ambiente já esteja sofrendo muito. Você pode também pesquisar, a pesquisa também pode lhe ajudar a encontrar empresas que são legais, né, que estão com projetos interessantes, que ajudam a comunidade onde elas estão inseridas, que têm uma preocupação genuína com a questão ambiental, enfim. Vou colocar aqui embaixo o link para alguns posts do blog, onde você pode encontrar dicas de empresas que têm práticas sustentáveis, né, que ajudam com o desenvolvimento local. Mas também, você pesquisando ou no boca a boca, tem muito mais outras empresas com projetos interessantes, tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil, uma referência legal é o Mapa de Turismo Sustentável, que ele mostra as iniciativas vencedoras e finalistas do Prêmio Brastor de Sustentabilidade, que é promovido pela Associação Brasileira de Operadoras de Turismo e chancelado pela OMT. É um recurso legal para se você estiver procurando algum destino no Brasil para fazer uma viagem que seja realmente sustentável. A terceira dica, que nem sempre é possível, mas é interessante, é você evitar aviões quando possível e, quando não for possível, priorizar voos diretos. Você fazer um voo direto reduz bastante suas emissões de carbono. Outra dica aí, ainda nessa seara dos transportes, é você evitar usar carros quando possível, né? Realmente tem lugares que só podem ser visitados de carro, infelizmente. Assim, o transporte individual é pior para o meio ambiente, né? Então, se possível, né, se não for prejudicar a sua viagem, você pode considerar, talvez, dividir um carro com outras pessoas ou pegar uma carona, né, numa plataforma como o BlaBlaCar, ou, melhor ainda, usar transporte público, né, usar trens, ônibus, tanto dentro da cidade quanto para se locomover de uma cidade para outra, se for o caso. E o que você também pode fazer para ajudar nesse sentido é escolher um modelo de carro econômico, né, e planejar bem a rota para reduzir o consumo de combustível. É claro que não é uma coisa que vai ter um impacto enorme por si só, mas são pequenos cuidados que, somados, né, fazem uma diferença. Outra coisa muito, muito, muito importante, assim, eu acho que uma das mais importantes quando você quer contribuir com o lugar, né, é você consumir serviços e produtos do lugar. Se você se hospedar numa pousadinha, num hotel ou numa casa de alguém que mora realmente ali, né? Se você der dinheiro diretamente para uma pessoa que é um morador do lugar e não uma grande empresa, uma multinacional. Se você também, na hora de comer, por exemplo, né? Você comer num restaurante local ou numa barraquinha de rua, em vez de você ir naquela cadeia internacional que tem em todos os lugares, inclusive deixa a sua viagem muito mais rica, né? E você também, se você quiser comprar um souvenir ou, enfim, algum tipo de produto, você preferir também empresas locais. Assim, além de ajudar a comunidade, né, você geralmente vai ter muito mais contato realmente com aquela cultura, né, de uma forma mais genuína, mais autêntica, e sua viagem vai ficar muito mais rica. Mas tem um detalhe, né, isso não significa você comprar qualquer tipo de lembrancinha, presente, enfim, qualquer produto, acessório, artesanato, só porque ele foi feito no lugar, né. É bom você pesquisar também, enfim, se informar, porque existem alguns souvenirs que são feitos de uma forma que prejudica também o meio ambiente, né? Por exemplo, a partir de presas de animais ou usando conchas que foram retiradas da praia, né? Que pode causar desequilíbrio ambiental. Outra coisa que é legal também para você reduzir seu impacto é você preferir alimentos regionais, né? Que é uma ótima desculpa para você provar aquele peixe de rio daquela cidade que você está visitando, que o pessoal pescou logo ali do lado, ou então aquela fruta que é típica dessa região que você está visitando também, né? Porque isso evita, inclusive, o deslocamento de alimentos, né? Se aquela coisa que você está comprando foi produzida ali mesmo, provavelmente os gastos e os danos ambientais foram muito menores com o processo de transporte, né, da comida até ali. Outra coisa que também vale muito para o dia a dia, claro, que eu inclusive incorporei no meu dia a dia depois de começar a fazer durante as viagens, é levar uma garrafa d'água, né, e uma sacolinha tipo ecobag, dessas que dobram, ficam pequenininhas, sempre com você, na sua bolsa, mochila, etc. Isso é interessante não só para você evitar a geração de resíduos plásticos, né, que enfim é um problema real, assim, bem grave no mundo, como também para você economizar, né? Você não vai ter que estar sempre... Em muitos países, inclusive, se cobra pela sacola, né? Você não vai precisar pagar. E você também não vai ter que ficar comprando garrafinhas d'água. Outra dica é você ficar atento aos resíduos que você está produzindo, né? Que, na verdade, não devia nem estar aqui, porque devia ser uma coisa óbvia, né? De educação, enfim, não jogue lixo no chão, né? Toda criança devia aprender. Mas a gente vê que não é realidade, né? Infelizmente. Então é isso, assim, mantenha os lugares sempre limpos, né? Isso é uma dica especial, assim, para quem vai fazer trilha, né? Ou vai para uma praia, enfim, que vai estar realmente no meio da natureza. Você realmente levar de volta tudo que você levou com você, né? Qualquer tipo de lixo que você produza num lugar. Você também recolher eventuais lixos que você encontre pelo caminho, né? Que não é nada raro. Outra dica para quem vai fazer trilhas é você ficar sempre nos caminhos demarcados, né? Que isso é muito importante para evitar a erosão de outras áreas, que isso pode prejudicar bastante o ecossistema do lugar. E outra é aquela dica que tem uma plaquinha hoje em dia, muito comum já em várias praias e tal, né? Que é
tire apenas fotos, deixe apenas pegadas e leve apenas lembranças, né? Que é isso, assim, você não levar tipo, plantas ou pedras ou conchas, enfim, o que quer que seja, com você para casa, porque pode parecer inofensivo e realmente não é a coisa mais grave do mundo, mas não é legal, porque imagina se, por exemplo, cada uma pessoa que vai lá nesse lugar pegasse uma coisinha e levasse para casa, né? Isso pode gerar realmente um desequilíbrio. As conchinhas, por exemplo, da praia, elas vão virar areia do mar depois, né? Uma coisa muito importante que também devia ser óbvio, mas muitas vezes não é respeitar as regras do lugar que você está visitando, né? Se você não puder entrar naquele templo com os ombros à mostra, não faça isso. Se você não pode, sei lá, tirar fotos com flash, ou tocar nas paredes, ou tocar numa obra num museu, por exemplo, não faça isso, porque tem uma razão para ser proibido, né? São coisas que prejudicam, que deterioram aquelas peças que estão exibidas ali. Se você não pode atravessar uma área delimitada para tirar fotos em algum lugar, por exemplo, né, que é muito comum ter alguma barreira e tal, isso geralmente tem a ver com sua segurança. E existem realmente acidentes terríveis de pessoas que ultrapassam esse tipo de controle. Mas também muitas vezes é algo que está ali para proteger aquele ecossistema. Uma dica que é muito importante e é um super ganha-ganha, né? Assim, é bom tanto para você quanto para os lugares que você está visitando, é você conhecer os moradores, né? Você interagir com a população local. Você vivenciar a cultura realmente do lugar torna qualquer viagem muito mais rica, né? Do que você ficar numa bolha turística, tipo, naqueles ônibus turísticos, você sobe e desce nas atrações, né? Vai num museu, vai num restaurante estrelado, vai, sei lá, dar uma olhadinha num parque assim rápido, passa correndo, né? E você não ter contato com as pessoas que realmente vivem aquele lugar, você tem uma percepção completamente diferente do destino. Então, assim, vale muito a pena você puxar assunto com as pessoas, né? Você pesquisar antes de ir sobre a história, sobre a cultura, sobre hábitos religiosos, alimentares, né? Enfim, ouvir histórias tradicionais, né? Procurar vivenciar, se possível, o dia a dia daquela população, né? Para isso, você pode contratar um guia local, né? Que é muito interessante também, por estar levando renda diretamente para a comunidade. Mas também você participar de projetos de turismo de base comunitária, que são iniciativas muito interessantes, porque elas são desenvolvidas em todo o processo, tendo em consideração as necessidades das pessoas que moram ali. Então, são projetos capitaneados, né, por pessoas que moram naquele lugar, que não têm no turismo sua principal fonte de renda, né, uma fonte de renda complementar às suas atividades tradicionais, mas que podem receber turistas nas suas casas, ou, enfim, criar um tipo de hospedagemzinha simples para receber também a pessoa que está visitando, e que vão compartilhar com você a cultura dessas pessoas, né. A ideia é que sejam projetos que levem em consideração o turismo, a sustentabilidade social e ambiental em primeiro lugar. Tem um post lá no blog, né, um artigo completo explicando direitinho o que é esse tal de turismo de base comunitária, né, quais são os critérios que qualificam a iniciativa com esse termo, né, assim, teoricamente, e mostrando um pouco sobre como é interessante você participar disso na prática, né, contando sobre projetos que eu já participei, inclusive. Vou colocar o link aqui embaixo também. Vale ressaltar, assim, a questão do respeito, né, porque não é qualquer tipo de interação, né, que a gente vai fazer. O ideal é você entender a cultura da pessoa, por exemplo, se você está indo para um lugar que tem hábitos culturais muito diferentes, você procurar saber se, sei lá, é considerado desrespeitoso aqui, talvez você conversar com alguém tocando na pessoa, né, ou você se vestir de certa forma, se comportar de certa forma. Também é importante você pedir, sempre que possível, você pedir permissão, se você quiser tirar foto de uma pessoa, né, você achar super legal, nossa, vou fazer uma foto fantástica, mas conversa com ela, dá um sorriso, né, mostra, se não der para falar, mostra a câmera assim, como quem diz, tipo, posso, né. É uma demonstração de respeito. Uma coisa que é muito simples, mas pode fazer uma grande diferença, é você pesquisar, né, caso você esteja num lugar que fala um idioma que você não conheça, você pesquisar um mínimo do vocabulário, né, das palavras tipo, oi, bom dia, com licença, por favor, ou frases tipo, você fala inglês, né, porque às vezes a gente tem a tendência, quando a gente fala inglês ou espanhol, algum idioma mais internacional, já chegar falando nessa língua, né, sem perguntar para a pessoa primeiro se ela fala ou não, né? E outra questão também é que você demonstra que você teve um cuidado, né, de se informar, de aprender pelo menos o básico daquele idioma, né. Não botar no Google Translate ali rapidinho, ou procura na internet um glossáriozinho básico assim, de sobrevivência, né, que às vezes a gente faz esse tipo de coisa preocupado realmente na sobrevivência, assim, né, na questão prática, porque as pessoas ali não vão ter como se comunicar com a gente, mas é também uma coisa que demonstra muito respeito pela cultura local, né, e não dá tanto trabalho assim de fazer. E outra coisa também é você ter sensibilidade para entender quando um comportamento seu pode estar sendo ofensivo, desrespeitoso. Por exemplo, tem muitas manifestações religiosas e culturais tradicionais que acabaram ficando muito populares entre turistas e aí atraem uma quantidade massiva de gente que muitas vezes não respeita, né, fica tipo no meio da galera, fica tirando fotos, às vezes até foto com flash, fica fazendo barulho, né? Enfim,
E acaba descaracterizando e desrespeitando realmente, né, uma coisa que é importante para aquela comunidade. A gente chegou em outras questões também, né, básicas de, enfim, de preservação dos recursos naturais, mas que também vale ressaltar em relação a viagens, que é, por exemplo, não desperdiçar água, né? Muitas vezes, como a gente está num lugar que não é nosso, né, não é a gente que vai pagar a conta e tal, a gente deixa, né? Toma um banho super longo, né? Não fecha a torneira quando está escovando os dentes, por exemplo. Atitudes que a gente se preocupa em tomar em casa, muitas vezes, e quando a gente está num hotel ou, enfim, em algum outro lugar, a gente não se liga muito, né? E esse é um ponto especialmente importante se você estiver em lugares onde o abastecimento de água é limitado, né? Como acontece em várias regiões do mundo, né? Enfim, regiões desérticas, praias, muitas ilhas, né? Pode ser o caso de a população local ter pouca água. E quando chega um número muito grande de turistas, existe inclusive vários casos em que falta água para a população, mas os hotéis estão abastecidos. Então é bom você ter noção disso para você não chegar, tipo, só porque você está de férias e esbórnia, né? Às custas da população daquele lugar, né? Outra coisa que você também não deve estarrar só porque não é você que está pagando a conta é em relação à energia, né? Realmente é uma delícia você chegar num quarto de hotel e tá aquele quarto friozinho, com ar-condicionado e tal. Mas não é legal você deixar o ar ligado o dia inteiro só porque não é você que vai pagar. Você deixar todas as luzes acesas também quando você vai sair só porque não é sua casa, dane-se, né? Não é assim que funciona. Você ter esse tipo de consciência, não deixar meio que o bom senso em casa quando você for sair de férias, né? E por fim, respeite os animais. Infelizmente, visitar atrações que fazem mal a animais, né, especialmente animais silvestres, selvagens, enfim, que não são domesticados, né, é uma das questões mais comuns em relação a um turismo irresponsável, digamos assim. Eu mesma já fiz muita coisa que eu me arrependo, tipo andar de elefante, visitar esses parques aquáticos que oferecem shows, né, com golfinho e baleia, etc., porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né. Geralmente, quem faz esse tipo de coisa, quem participa, incentiva esse tipo de atividade, que é negativa para os animais ou para o ecossistema onde eles vivem, está fazendo isso por falta de informação, né? Normalmente você gosta do bicho, por isso que você está ali para ver, mas você não sabe que é ruim. Tem um post também lá no blog todinho sobre isso, assim, sobre como você identificar quando uma atração com animais está sendo cruel, né? Como você evitar fazer parte disso. Mas, em linhas gerais, os especialistas consideram que se existe interação entre humanos e animais silvestres, não é uma coisa legal. Se a atração está promovendo essa interação ativamente, não está fazendo bem, mesmo que os animais estejam no seu habitat natural, porque isso pode causar vários desequilíbrios, enfim, de diversas ordens que estão lá no artigo que está com o link aqui embaixo. Mas é claro que não é qualquer atração com animais que é do mal, né? Existem também projetos sérios de conservação, que inclusive resgatam animais do tráfico e realmente estão preocupados com o restabelecimento desses bichos e não simplesmente a geração de lucro, né? Mas para você saber sobre isso, é importante você, mais uma vez, pesquisar bastante. E aí uma fonte interessante também de informação sobre esse assunto é a ONG Proteção Animal Mundial. Bom, existem muitas outras dicas que eu podia dar, né, mas esse vídeo já está bastante longo. Mas eu queria ressaltar, assim, que ninguém é perfeito, né, ninguém é capaz de mudar o mundo completamente sozinho. E é claro que também não acho justo que a responsabilidade, né, sobre uma coisa que é uma questão sistêmica, né, envolvida essa ideia de desenvolvimento que a gente tem sem freio, né, a qualquer custo, né, enfim, uma questão que envolve todo o nosso sistema político, econômico, social e tal. Não é uma questão que eu acho que deva caber a responsabilidade aos indivíduos exclusivamente, né. Isso também, eu não acredito que isso nos isente de responsabilidade de ter consciência como cidadãos, né. Não é porque a gente saiu de férias que a gente deixou a consciência em casa, né, que a gente vai deixar a noção em casa. Não é porque a gente está merecendo esse momento de descanso, de descontração, que a gente vai tratar um lugar como se fosse simplesmente nosso parque de diversões, né? A gente tem que ter consciência de que existem pessoas que moram ali, existe todo um ambiente que vai sentir nossa presença. E também é normal você ter errado, você continuar errando, inclusive, né? Como eu também estou sempre aprendendo, né? Essa questão do turismo como lazer, né? Enfim, das viagens como lazer, é relativamente recente na história, então ainda é um processo que a gente está entendendo os significados disso, né? Os impactos disso. Assim, é um aprendizado que a gente está construindo em conjunto, né? Mas assim, se você se importa, se você assistiu esse vídeo até o fim, você já está fazendo bastante, né? E juntos a gente vai aprendendo e vai trocando cada vez mais. Então, se você tem aí também outras dicas sobre como tornar o turismo cada vez mais legal para o mundo e não só para quem viaja, deixa aí nos comentários. E se você quiser conferir muito mais conteúdo sobre viagem responsável e dicas de turismo, de intercâmbio, bolsas de estudo, aprendizado de idiomas e várias outras coisas relacionadas a viagens, acesse www.janelasabertas.com. Se quiser ir direto para a seção sobre turismo responsável lá no blog, vai em bit.ly/turismoresponsa ou clica também nos links aqui embaixo. E também me segue lá no Instagram, @janelasabertas, para a gente continuar essa conversa sobre o assunto. E só mais uma coisa, se você curtiu esse vídeo, faz um favorzinho para mim e bota um like aí embaixo. Agradeço muito. E até mais.